Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula oficial desse canal. Se tu não é inscrito, já queria te pedir para te inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação desse canal. E estamos iniciando a nossa primeira aula do nosso curso gratuito de redação, aula de número 1, sobre a estrutura 900. Vamos lá, vamos dar início agora à nossa primeira aula do nosso curso gratuito. Então vem comigo e vamos começar. A estrutura da redação. Então, vocês precisam entender que a estrutura da redação vai ser dividida em 4 partes: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e proposta de intervenção. Outra coisa que vocês precisam entender é que essas partes estruturais serão divididas por parágrafos. Então, cada parte da estrutura terá um parágrafo diferente, certo? Vamos entender agora melhor sobre esses pontos importantes aqui da estrutura da redação do Enem. Ela precisa ser organizada em 4 partes, como eu acabei de explicar para vocês, certo? A introdução vai ser o quê? Um início do seu texto, ou seja, que eu tô dando um breve conceito para você entender o processo de cada parte da estrutura, tá? Então, a introdução vai ser o começo do teu texto. Os desenvolvimentos serão o quê? O meio do teu texto. E a proposta de intervenção vai ser o final do texto de vocês, certo? Introdução, vamos lá. A introdução é o começo do texto, como você já gravou. Na introdução, você precisa de 4 elementos. Na verdade, são 5, porque tem o uso de conectivos, mas eu vou focar com você nesses elementos aqui. Vamos lá. Primeiro elemento, a apresentação do repertório inicial, certo? Aqui é onde você vai apresentar, vai começar a tua introdução já trazendo o quê? Um repertório sociocultural. Segundo ponto, a apresentação do tema, que é onde você vai apresentar, e logo em seguida você vai trazer também uma retomada, tá? Terceiro ponto importante é a apresentação do problema. Apresentou o tema, agora vem a apresentação do problema, certo? Além da apresentação do problema, para fechar, temos o quê? A apresentação das teses, que você vai entender na segunda aula o que é a tese, qual que é o papel da tese na redação do Enem, certo? E vamos para o nosso querido modelo de introdução, que é onde você vai visualizar comigo aqui cada elemento da introdução. Vamos lá. Vou aproximar aqui para vocês verem comigo. Temos um repertório coringa, né? Porque aqui é só um exemplo de introdução para vocês. Então, foca aqui comigo. Na obra Utopia, já temos o quê? A aparição do quê? Do repertório, certo? Então, o primeiro elemento já estamos conseguindo visualizar. Na obra Utopia, idealizada pelo filósofo Thomas More, é retratada uma sociedade perfeita, em que todos vivem em uma completa harmonia e plenitude. Ponto. No entanto, aqui a gente tem o uso de conectivos, certo? O que se observa na realidade contemporânea é o oposto do que o autor prega, uma retomada junto com conectivo, certo? Uma vez que outro uso de conectivo explicativo, o combate aos maus tratos aos animais, que a gente tem aqui? A apresentação do tema, certo? Maus tratos aos animais apresenta o quê? Barreiras, as quais dificultam os planos de More, certo? Retomada do repertório. Só uma atençãozinha aqui. A retomada do repertório é a partir dos planos de More, tá? Essa parte que eu falei sobre a realidade contemporânea, que é o oposto do que o autor prega, não é considerada retomada. Retomada é os planos de More, certo? Só para frisar aqui. E para fechar, nesse sentido, mais um conectivo para fazer a relação no teu texto. Este cenário antagônico é fruto tanto da negligência governamental
quanto da lacuna educacional. O que eu tenho aqui para fechar as teses de vocês? Conseguiu captar esse modelo de introdução? Conseguiu entender na prática? Porque o objetivo desse modelo não é você copiar, e sim entender o processo de estrutura da introdução. Tranquilos, né? Então vamos para o próximo. Agora vamos entender os desenvolvimentos. Você já entendeu que são 2 desenvolvimentos, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, que é o teu segundo parágrafo e o teu terceiro parágrafo, certo? Os desenvolvimentos você já entendeu também que vai ser o meio do teu texto. E quais são os pontos importantes, os elementos dentro desses desenvolvimentos? Vamos entender? Vamos lá. Então, nos teus desenvolvimentos, tu vai precisar ter o quê? Tópicos frasais, que claro que vai ter aula de tópico frasal para te explicar o que é tópico frasal. Destaque das teses. Tu vai ter também definições de repertório. Sim, você não vai trazer só um repertório na introdução, você vai trazer nos teus desenvolvimentos. Por quê? Porque repertório é informação e a tua redação precisa ter informação, certo? Definições de repertórios, fundamento argumentativo, que eu vou te ensinar também como que você vai fazer, e por último, desfecho crítico, certo? Vamos lá, vamos agora aqui para o modelo pronto de D1 para você captar aqui comigo. Sob esse viés é o que? Conectivo. Já iniciei o que? O meu parágrafo de D1 com conectivo. Em primeiro lugar, eu posso dar na redação? Não recomendo, porque ele não é um conectivo que faz relação de coesão. Quer ser coesivo? Usa sob esse viés, sob essa análise, sob essa perspectiva, certo? É fundamental destacar que a inércia estatal, o que é a inércia estatal aqui? A nossa tese 1. Conseguiram captar aqui, né? Como um dos fatores. De acordo com uma obra, O Cidadão de Papel, de Gilberto de Menstein, o que temos aqui? Um repertório sociocultural. No caso aqui a gente tem um argumento de autoridade, que é o Gilberto de Menstein, certo? Aponta que os direitos estão apenas no papel, não sendo colocados em execução. Pronto. Fechei o período do repertório, venho para o período o quê? Argumentativo. Presta atenção aqui. Entretanto, novamente, uso de conectivo, início de período, iniciou o período, usou conectivo, certo? Entretanto, observa-se que os direitos dos bichos não estão sendo realizados na prática, uma vez que esse tema aqui você já entendeu que está falando sobre maus tratos contra os animais, certo? Continuando, na prática, uma vez que, aqui eu tenho um conectivo explicativo, que a violência contra os animalejos, o que seria animalejos? Aqui eu tenho um uso de sinônimo para evitar a repetição de animais. É um obstáculo que persiste na coletividade, a qual coloca em risco a vida desses seres. Pronto, terminei meu período argumentativo, agora eu venho com desfecho crítico, certo? Assim, é inaceitável que num país em que os bichinhos, mais um sinônimo, têm seus direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988, haja ainda tanta malvadeza contra essa biodiversidade, a qual ocasiona o desenvolvimento da nação verde-amarela. Fechei com desfecho crítico, certo? Vocês vão entender todos esses elementos aqui que eu tô explicando. Eu só quero que você foque, entenda esse processo da estrutura da redação. Entendeu o D1? Vamos para o D2. Vamos lá. Modelo de desenvolvimento 2. Como eu já expliquei para vocês sobre os desenvolvimentos, a gente já vem para o modelinho, tá? Vou aproximar para ficar bem visível. Ademais, já tem o quê? Conectivo, aditivo, que vocês vão entender na nossa aula de conectivos. É importante pontuar que as instituições de ensino na sociedade brasileira é outro fator existente. Segundo o educador
Paulo Freire, em sua obra Pedagogia do Oprimido. O que eu tenho aqui? Eu iniciei com conectivo, presta atenção aqui. Depois tem o tópico frasal, que vai ser a frase curta, certo? Depois vem o quê? A minha tese 2, que vai ser o quê? Vai ser instituições de ensino na sociedade brasileira. Essa é a minha tese 2, certo? Depois eu venho com o quê? Repertório, período do repertório. Ok. Depois do período do repertório vem a argumentação e por último o desfecho crítico. Conseguiram captar aqui comigo? Maravilha. Então vamos para a proposta de intervenção. Vamos lá. O que é que eu preciso ter na proposta de intervenção? Proposta de intervenção, você já entendeu que vai ser o final do teu texto. Então eu vou o quê? Concluir ideias, certo? Vamos lá. Quais são os 5 elementos que eu preciso ter na minha proposta de intervenção? A gente, que é quem vai fazer, tá? A ação é o que vai ser feito. Modo meio, por meio de que isso vai ser feito? Detalhamento com o intuito de e a finalidade com a finalidade de, tá? Tranquilos? Vamos agora pro modelinho. Claro que tem que ter modelinho pronto. Bom, lembrando que esse modelo pronto aqui, ele não está 100%, por isso que eu falo, não confie 100% em modelos prontos, porque que eu tô só trazendo para vocês um exemplo de estrutura pronta, tá? É um modelo pronto 900+? É um modelo pronto 900+, porque o objetivo de vocês é tirar 900+. Eu tô aqui para te ajudar a tirar 900+, mas não para copiar modelos prontos, e sim te ensinar todo o processo da redação para você chegar nos 900+, tá bom? Portanto, presta atenção aqui comigo. Já comecei usando o quê? Conectivo conclusivo. Inclusive, eu queria dar uma atençãozinha aqui. Troque esse portanto por depende-se portanto. Por quê? Porque o portanto se tornou um conectivo muito usual, tá? Então os corretores, eles estão em cima daquelas pessoas, daqueles estudantes que trazem muito portanto na redação. Então evite, troque por depende-se portanto. Você pode usar diante do exposto, você pode usar o assim, certo? Dando continuidade aqui, foca aqui comigo. Portanto, percebe-se que medidas devem ser tomadas para reduzir o impasse. O que é isso aqui? É o meu tópico frasal conclusivo. Ah, então eu não vou jogar logo o agente? Não, você só vai trazer o agente quando você iniciar o seu período de desenvolvimento. De desenvolvimento foi bom. De desenvolvimento foi bom. Mas vamos lá. O teu período de proposta de intervenção, certo? Então, iniciei o período de proposta de intervenção, agora eu vou jogar o quê? O meu agente. Então, dessa maneira, cabe quem? Ao Ministério da Educação. No caso aqui, eu só trouxe um, mas é importante que vocês tragam outro agente para fazer essa colaboração, essa junção de ações, tá? Então, ao Ministério da Educação, por meio das escolas. Aqui eu coloquei o modo meio, mas antes de colocar o modo meio, coloquem a ação, certo? Ah, mas tem algum problema se eu colocar o modo meio e depois colocar a ação? Não tem problema esse formato de proposta de intervenção que você vai fazer. Os corretores, eles contam com 5 elementos. Tendo 5 elementos, você pode fazer agente, ação, modo meio, detalhamento, finalidade, tudo como eu coloquei aqui, ou de uma forma diversificada, diferente, certo? Mas continuando, por meio das escolas, aqui eu coloquei a escola como um modo meio, certo? Devem fazer campanhas, é porque na verdade são 2 ministérios, só que não apareceu os 2 ministérios aqui, era Ministério da Educação juntamente ao governo federal, certo? Devem fazer campanhas e palestras em combate à violência aos animais, com o intuito de minimizar esse problema que ainda fere a comunidade, para que todos, aqui eu tenho o quê? Detalhamento do meio. Você pode tanto fazer detalhamento do meio quanto detalhamento do agente. Como que seria esse detalhamento do agente, Prof. Mê? Você detalhar qual que é a função do Ministério da Educação, por exemplo, certo? Dando continuidade. Para que todos possam viver em um
planeta invisível de entraves, ou seja, de problemas. Assim, os animais viverá, no caso seria viverão, porque esse modelo ele é bem antigo, eu só usei como exemplo mesmo. Em um grupo longe de barreiras, espera-se com isso que essa situação não se repita e que as leis sejam eficazes. Desse modo, aqui eu tenho o quê? Finalidade. As criaturas que habitam nesse mundo poderão habitar em uma sociedade harmoniosa, assim como é retratado, Como é retratado, devia ser aqui, na obra do filósofo Thomas More. Aqui eu fiz o quê? Fiz a finalização do meu texto com uma retomada da proposta de intervenção. Olha que interessante. Perceberam aqui os 5 elementos? Agente, ação, modo B, detalhamento, finalidade? Quem conseguiu perceber aqui? Esse aqui não ficou 100% como os outros, né? Novamente, eu trouxe para mostrar para vocês como que funciona na prática, tá? Toda a tua estrutura. Não trouxe para você copiar esse modelo. Eu não quero que você copie esse modelo. Eu trouxe propositalmente, entendeu? Essa parte que eu falei para vocês que tá um pouco errado, para que vocês não copiem, certo? E aí, gostou dessa primeira aula? Já deixa aquele like e compartilha com os amigos para que mais vestibulantes tenham acesso a esse curso gratuito que eu estou oferecendo para você, para te ajudar a tirar 900 mais. Agora, se o teu foco é nos mais 900, eu tenho uma novidade para você. É o meu método Aprovação na Redação, onde eu ensino redação totalmente do zero e formo alunos mais 900. Não acredita? Então vem que eu vou te mostrar. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui a plataforma super renovada, né? Para vocês, do Aprovação na Redação, certo? Do meu método. Então, vamos lá. Começa aqui no módulo 1 de Redação do Zero. Depois vem o módulo de Estrutura. Depois vem o de Repertório Sociocultural. Depois o módulo 4, né, como vocês estão vendo aqui, elementos da estrutura. Aqui em cima já dá para verificar aqui, né, uma aula minha do módulo 1, certo? Aqui tem o módulo 5 de eixos temáticos, o módulo 6 de conectivos mais 900, o módulo 7 de interpretação das ideias, tá? O módulo 8 de modelos prontos, aqui é onde eu ensino modelos prontos do zero. O módulo 9 das competências, tá? 5 competências da redação do Enem. O módulo 10, aqui é um módulo especial de gramática do zero, tá? Deixa eu ver aqui. Módulo 11, estratégias nos estudos, para vocês terem estratégias, né? Saber estudar da forma correta, tanto para Enem quanto para concurso público ou qualquer outro vestibular que você vai fazer. Viu como é completo? E para você adquirir, é só você clicar no link que está abaixo dessa aula, para você poder assinar o método Aprovação da Redação e garantir os teus mais 900 para ter a nossa próxima aula. Tchau!